Muito bem, queridos, eu quero começar esse tempo agradecendo a Deus pela oportunidade de ocupar esse púlpito novamente. Nós temos feito revezamento aqui, todos têm pregado, mas eu fico muito alegre quando chega a minha vez. Então, nessa manhã, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar ocupando esse púlpito. Espero que Deus fale ao seu coração, como já falou ao meu coração. Levantei muito cedo hoje, em oração e preparando aquilo que eu vou falar para vocês. Certo homem, que era terrível, um homem assassino, confesso, estava preso numa penitenciária e foi levado ao batismo. E aí um pastor que participava daquela cerimônia olhou para o guarda que estava ao seu lado e perguntou: você acredita que esse homem que vai ser batizado realmente experimentou a conversão? Ao que o guarda respondeu a ele dizendo assim: olha, quando este homem chegou aqui, esse homem era um homem difícil. Era um homem obstinado, um homem teimoso, um homem que não queria ajudar, não fazia nada por ninguém, pensava somente nele. Homem violento. E aí ele experimenta um novo tempo na sua vida, e hoje eu posso lhe dizer que esse homem está diferente. Esse homem hoje é obediente, esse homem faz tudo para ajudar as pessoas aqui nessa penitenciária. É um homem que é manso, que é solícito com as pessoas. E aí ele disse a seguinte frase para o pastor: se existe coisa como novo nascimento, esse homem foi nascido de novo. Aleluia. Você nasceu de novo? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos compartilhar a palavra nesse texto, do 1 ao 8. Evangelho de João, você tem no Novo Testamento 4 primeiros livros. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e em seguida João. É o 4º livro do Novo Testamento. Assim diz na doce e inerrante palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Versículo 8 e último, diz assim: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Feche os teus olhos, por favor. Pai, tua palavra foi lida, Senhor, e agora nós precisamos que o Senhor atue, que o Senhor haja. Precisamos da tua ação em minha vida e na vida de cada um que está ouvindo aqui e pela internet, e que ouvirão futuramente, Senhor. Eu peço que o teu Santo Espírito que habita dentro de mim traga clareza, traga mesmo, renove sobre mim a tua unção, para que ao proferir a tua palavra, as pessoas possam entender a tua palavra e principalmente praticar a tua palavra. Entregamos a ti esse tempo e te agradecemos pela oportunidade de pregarmos o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, isso é um dos textos mais intrigantes e, na minha opinião, um dos textos mais lindos, que retrata um encontro do mestre divino com o mestre dos judeus.
Eu dei como tema nessa pregação, porque nós estamos estudando uma série que fala sobre encontros com Jesus. E o tema que eu dei foi, volte lá, querido, o encontro da religiosidade com a nova vida. Você pode repetir comigo? O encontro da religiosidade com a nova vida. Muito bem, queridos. Há um diálogo que se desenvolve nesse texto que estou abrangendo, queridos, em que Jesus, em certo momento, usa de uma linguagem que parece até irônica com aquele homem. Ao passo que aquele homem usa uma linguagem que parece infantilizada. Mas os dois conversam e Jesus o respeita porque vai falando a ele e com certeza tudo que Jesus falava, o seu coração era tocado pelas palavras de Jesus. O assunto é muito importante, queridos, pois ele trata da redenção, da salvação, da eternidade na vida das pessoas. Esse texto que eu li, os 8 versículos, eles precede o versículo mais lindo e mais importante da Bíblia. O texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Que graças a Deus as nossas crianças decoraram. Pergunte para qualquer uma das nossas crianças que elas falam para vocês João 3,16 e já estão acrescentando outros versículos. Isaías 41:10, que é isso, minha gente? Esse versículo é maravilhoso, eu levo sempre no hospital para as pessoas que precisam. Esse versículo, João 3,16, para Lutero era o resumo do Evangelho, era a miniatura da Bíblia. Esse diálogo que eles tiveram, que eles empreenderam, queridos, nos traz lições maravilhosas. E a forma como Jesus conduz esse diálogo com aquele homem é importantíssimo para nós. Por isso eu peço que você fique bem ligado, para que você entenda o que nós vamos falar. E eu gosto de ser didático, você sabe disso, eu sempre prego com pontos, com lições. E nessa manhã eu tive esse start lá em casa, cedinho hoje, acho que era 5 e pouco da manhã. Eu falei, eu vou fazer perguntas. Nós vamos trabalhar com perguntas a respeito desse texto. Então vai lá a minha primeira pergunta, você pode colocar na tela, tá bom, querido? Quem era Nicodemos? O versículo 1 do texto diz assim, que havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A descrição que o texto faz sobre Nicodemos é essa. Então ele era um fariseu, e o fariseu era um grupo religioso e social entre os judeus, e a expressão fariseu significa separados. Nicodemos, o texto diz que ele era um dos principais entre os judeus, era também membro do Sinédrio. O Sinédrio era um supremo tribunal e órgão legislativo judaico. Mas estes homens que se reuniam e tomavam decisões sobre questões religiosas e políticas na cidade de Jerusalém. Eram 70 homens, sacerdotes, eram anciãos e também eram escribas. O nome Nicodemos significa conquistador de povo. Ele era um líder religioso e um político influente em sua época e seu lugar. Era ferrenho defensor das leis. Nicodemos, ele representava todo tipo de religião judaica, mas sentiu que algo lhe faltava. Por isso ele procura Jesus, e ele o faz com desejo de conhecer talvez algo que ele não conhecia. O cumprimento de regras e normas não lhe bastava mais. Havia um vazio em seu coração. Sabe, queridos, hoje nós vivemos um tempo assim. As pessoas estão vazias. As pessoas que mais são vistas e percebidas hoje na internet são pessoas vazias, que não transmitem nada e têm milhões de seguidores. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, de vazio completo. Poucas pessoas têm uma mensagem que seja edificante, que seja fundamental, que seja importante para nós hoje.
Você já viu que as pessoas estão sempre insatisfeitas? Sempre querem mais, nunca se contentam com o que têm. Sempre mais e mais. E eu acho que o coração daquele homem passava por uma crise como essa. Por mais que ele fizesse tudo certo, havia um vazio em seu coração. Eu procurei na internet tentando descobrir, mas eu vi que há citações de 3 pessoas na mesma frase: Blaise Pascal, que era um cientista, Agostinho, que era um teólogo, e Dostoiévski, que era um escritor russo. Não sei se os 3, um deles diz o seguinte: há um vazio, há um buraco no coração humano que só Deus preenche. Você pode ter tudo o que você quiser, meu querido, minha querida. Você pode ser bem-sucedido naquilo que você faz. Você pode ter tudo de forma material, mas você vai sempre ter necessidade de Deus. Você foi criado por Ele, e Ele deixou em você uma ânsia divina, uma ânsia de buscá-lo e de conhecê-lo. No versículo 2 diz assim, queridos: este, Nicodemos, de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. O texto diz que ele foi de noite visitar Jesus. Por que será que ele foi de noite visitar Jesus? Comentaristas dizem que ele foi com temor de ser visto pelos seus pares. Outros dizem que ele deve ter ido à noite, porque Jesus à noite talvez não tivesse atividades. Mas creio, queridos, que ele foi à noite porque tinha receio. O que os outros iam pensar dele estar se encontrando com Jesus? Será que isso pode acontecer conosco? Estamos nos posicionando em público, queridos, ou temos receio de dizer que somos cristãos? Temos receio de ir lá na universidade nos posicionarmos como pessoas crentes em Jesus Cristo? Quando somos confrontados em algum negócio, em algum lugar que a gente passa, será que temos a coragem de dizer: não, eu sou cristão, eu amo Jesus, Ele é o meu Senhor? Por que eu entendo que talvez Nicodemos tinha certo receio de ser visto com Jesus? Eu vou pedir que você coloque para mim o texto de João 12, 42. Você consegue, querido? João 12, 42. Diz assim: no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creem em Jesus. Mas, por causa de quem? Me ajudem, hoje vocês estão muito sonolentos. Fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Então Nicodemos era um fariseu. Ele talvez como grupo defendia isso, que quem cresce, quem confessasse sua fé em Jesus seria expulso da sinagoga. Como ele, um líder que fazia isso, de repente visitaria aquele que era alvo da sua perseguição. A segunda pergunta que eu quero deixar para você, querido, meu irmão, minha irmã: como era a fé de Nicodemos? Como era a fé deste homem? Ele era defensor do monoteísmo. Ele cria em um Deus somente. Ele não cria na Trindade e principalmente não cria em Jesus. E você diz: não, isso é coisa daquela época, coisa de hoje. Muitas organizações religiosas hoje entendem que o Espírito Santo não é Deus, que é uma força ativa de Deus, que Jesus é um Deus menor, que Jesus é um profeta iluminado. Nessa manhã eu quero declarar para você: Jesus é Deus. Jesus é Deus. E a Trindade é clara nas Escrituras: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só não encontra quem não quer encontrar. No versículo 2, ele reconhece que Jesus vinha de Deus pelo que ele fazia.
Eu creio que o coração daquele homem era sincero, queridos, e ele estava buscando algo, mas ele tinha um conhecimento de Jesus reduzido. Sua fé admirava Jesus pelo que ele fazia, mas sua fé não era salvadora, porque ele não cria em Jesus como Deus. Cremos e queremos o que Jesus faz, mas poucos de nós cultivam Jesus por quem Ele é. O novo nascimento passa por um relacionamento com Jesus, por um modelo que vem do nosso Cristo, do nosso Salvador. Quem eram os fariseus? O grupo que Nicodemos era adepto. A fé desse grupo se baseava em cumprimento de regras, criam na herança salvadora como o povo de Deus. Entendiam que não precisavam de Jesus, apesar de esperar o Messias, não se abriam para crer em Jesus, para entregar suas vidas a Jesus. E aí eles enchiam a sua fé com mandamentos. Eles tinham 613 mandamentos, sendo 248 positivos, tipo faça isto, faça aquilo, e 365 não faça isso, não faça aquilo. Quais os mandamentos positivos, essas regras positivas? A circuncidar o filho no 8º dia. Eu estou dando alguns deles, tá bom? Para que ele fizesse parte do povo de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Eles seguiam isso. Eles honravam pai e mãe. Mas eles tinham algumas que eram negativas. Você não pode comer carne com leite. Comer carne com leite? Hein, pastor Márcio? Beleza? Nunca comi carne com leite, mas... Frai, tá vendo? Alguém tem que me corrigir sempre. Eu acho que eu estou abafando, ela quebra minhas pernas. Mas está certo, amor, é isso mesmo. Não carregar, não tocar em cadáveres. Veja, não vestir roupas que tinham duplo tecido. Agora, pasmem, legalistas, não podiam carregar objetos no sábado, nem que fosse um lenço. Eles não podiam andar mais que 1 quilômetro. Eu soube que em Israel hoje ainda tem muitas esteiras rolantes, e a pessoa sai, quando ele chega a 1 quilômetro, ele começa a andar na esteira, para não passar 1 quilômetro. Vai ser hipócrita assim lá no inferno. O que mais que acontecia entre eles, queridos? Quando cai o esboço é terrível, concorda? Ridículas. Olha as ridículas. Dizia o seguinte: você não pode tirar piolho no sábado. Já pensou se ficar com piolho até segunda? Se a galinha botasse um ovo no sábado, ficava uma discussão para ver se podia comer ou não. Gente, isso é terrível. Será que hoje nós estamos mais preocupados com as regras? Estamos mais preocupados em cumprir normas e não buscamos um relacionamento sincero com Jesus? Um dia eu estava lendo, não vou citar o nome da igreja, mas lendo as condições da igreja para os seus membros. Não podia cortar o cabelo que nem os afros. Se você fosse fazer o jejum, você não fosse lavar os dentes, você não podia engolir a pasta. Sim, e outras que fosse citar para vocês ficariam escandalizados. Mas a igreja do Senhor tem isso hoje. Tem isso hoje ainda. O que aconteceu com Nicodemos? Versículo 3. Acompanhem comigo, por favor. Diz assim. Eu acho interessante, queridos, eu entendo essa forma como Jesus ensina as pessoas. Você se lembra, semana passada a pastora Mônica pregou sobre a mulher no poço de Sicá. Lembra? Ele estava conversando sobre água, de repente, do nada ele disse assim: vai lá e chama teu marido. Do quê? Da onde isso? Agora, sabe o que ele diz? O cara está falando para ele: Senhor, só pode ser de Deus pelo que o Senhor faz. Ele diz assim: importa você nascer de novo.
para que você possa ter o reino, possa ver o reino de Deus. Nada a ver, mas tudo a ver. Porque Jesus vai no âmago da crise daquele homem. Aquele homem pensava que estava tudo certo com ele, porque cumpria as regras e normas, mas nunca tinha experimentado, nunca tinha tido um encontro com o Senhor da salvação. Quando Jesus disse a ele que precisava nascer de novo, uma dúvida se instalou no seu coração, um choque o acometeu. Nicodemos vivia para obedecer às leis com exatidão. Toda a justiça externa não era o suficiente. Imagine a frustração desse homem que descobre que todo o seu esforço religioso não garantia sua entrada no céu. Todas as suas regras que eram seguidas de uma forma exata se tornaram um fardo para aquele homem naquele momento, porque espiritualmente, apesar de toda a religiosidade, ele estava morto. Sua perplexidade se manifesta de uma forma infantil. Olha o que ele diz depois do que Jesus fala para ele, versículo 4, acompanhe comigo. Diz assim: Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Eu penso que dentro de Jesus deve ter havido um tremelique assim, mas Jesus, sendo Deus e longânimo, passivo, ele se aguentou. Como que aquele homem faz uma pergunta daquelas? Queridos, se sabe que muitas pessoas hoje sofrem de síndrome de Nicodemos. Muitas pessoas hoje fazem perguntas infantis. Muitas pessoas não conhecem o mínimo da Bíblia. Eu creio que essa igreja, queridos, para a glória de Deus, nós temos trabalhado muito, muito para trazer conteúdo para vocês. Mas vocês não vêm nas aulas. Vocês perdem as aulas de segunda-feira, que são maravilhosas. Nós vamos começar segunda-feira. Eu gostaria de ver aquela sala cheia de gente. E quero dizer para você, eu já dei aula para 2 pessoas aqui, não tem problema, dá para 1 ou 2. O pastor Mônica já deu para 2 pessoas. São vocês que perdem conteúdo de crescimento, de amadurecimento, que eu quero falar com todo amor para vocês. Você precisa amadurecer, você precisa crescer. Você não pode se deter somente no culto aos domingos. Você precisa ter uma continuidade, você precisa ler a Bíblia em casa, você precisa ter um tempo de oração, você tem que ter um tempo de jejum. Você precisa ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Muitas pessoas estão dentro da igreja, cumprem regras, cumprem normas, mas não experimentaram o novo nascimento. Isso é terrível no meu modo de pensar, queridos. A 5ª pergunta é: o que é o novo nascimento? Se eu te perguntasse o que é o novo nascimento, o que você responderia para mim? E eu vou tentar te mostrar o que Jesus fala para aquele homem. A partir do versículo 5, ele vai desenvolvendo o raciocínio para que aquele homem entenda o que ele está dizendo. Versículo 5 diz: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós nascemos da carne. Por isso aquilo que nos atrai, aquilo que nos motiva é da carne. Nós queremos ficar ricos, sim ou não? Queremos acumular bens, queremos ter sempre o melhor carro, o melhor imóvel, as melhores roupas, as roupas de preferência de grife. Nós temos desejos carnais que muitas vezes nós não conseguimos vencer.
Então o que Jesus está dizendo para aquele homem e para nós nessa manhã: largue das coisas desse mundo, das coisas carnais, porque você não vai entrar no reino de Deus se você preferir essas coisas. Eu não estou dizendo que você não passe por luta, nós passamos, eu passo por luta frequentemente. E eu sei que Deus nunca vai me dar muito dinheiro, porque Deus sabe que eu posso me perder. Eu já fui muito materialista. Então Deus me dá aquilo que eu preciso. Se contente com isso, filho. E eu estou muito contente com isso. Aliás, Ele me dá mais do que eu preciso. Então você precisa entender isso. Você nasceu da carne. A tua tendência da carne, a tua tendência a fazer das coisas que a carne gosta. Você entende quando eu te falou da carne, né? São os desejos do corpo. São as satisfações que nós temos das coisas que não levam a nada. Você e eu precisamos nascer do Espírito, se ainda não aconteceu conosco isso. Jesus está dizendo o seguinte: você tem que nascer de novo, você tem que nascer do alto. Ele diz: você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é arrepender-se dos seus pecados e ser purificado. Nascer do Espírito é experimentar uma mudança interior. Você ter um pensamento diferente, você pensar nas coisas do alto, preferir as coisas do alto. Por isso eu digo a você, meu amado, minha amada, como que você pode dizer que eu prefiro as coisas do alto, se você não lê a palavra de Deus? Se você não tem encontros com o Senhor no seu quarto, se você chega atrasado na igreja, se você às vezes perde o culto, chega pela metade, queridos, seriedade com as coisas de Deus, seriedade com as coisas espirituais. Eu duvido que você chegue num compromisso com o prefeito, com o governador, com o deputado, que você chegue atrasado. Duvido que você faça isso. Mas quando você encontra com o Rei dos Reis, você chega atrasado. É valorizar as coisas espirituais, é pôr em primeiro lugar as coisas espirituais. Você nunca deve competir com o culto. Queridos, eu fico triste. As pessoas colocam: eu passeio domingo de manhã, eu visito meus pais domingo de manhã, eu como com a família domingo de manhã, eu vou no parque domingo de manhã, e às vezes eu vou no culto. Misericórdia, queridos. O culto não compete com nada, ele tem que ser exclusivo. O culto que eu digo é essa reunião que nós temos. O culto tem que ser o tempo todo, Deus. Mas por favor, encare as coisas de Deus com seriedade. Não basta cumprir regras, normas. Não basta você trabalhar aqui na igreja. É ótimo o que você faz, eu sou grato a Deus. Mas precisa ter um relacionamento com Jesus. E tem que ser do coração. Ninguém pode ser salvo, mesmo que seja interiormente purificado. Assim como a água nos lava exteriormente, não é o batismo que ele está falando aqui, queridos. O Espírito nos lava e purifica interiormente. O novo nascimento é uma transformação espiritual profunda. Não é apenas uma mudança de comportamento ou uma mudança de religião. É um relacionamento com Jesus. 2 Coríntios 5, 17 diz assim, esse versículo é maravilhoso, diz assim, você pode dizer comigo, que eu sei que o marido vocês conhecem, digam comigo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você entendeu isso? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu atendo muitas pessoas aqui na igreja, e muitas delas vivem no passado, queridos. Tiveram encontro com Jesus, mas vivem remoendo as coisas do passado. Viva o presente. Essa palavra presente já está dizendo: é hoje, é o presente, é o dia hoje. Viva esse dia como um presente de Deus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nova mentalidade, nova reação, nova ação, nova maneira de encarar as coisas. No versículo 6 e 7, Jesus ensina que há uma mudança da carne para o espírito.
John Stott diz o seguinte: o novo nascimento é uma obra soberana de Deus que recria o homem em Cristo Jesus. Reverendo Hernandes diz assim: a salvação não é um processo que o homem inicia, mas uma obra que Deus inicia no mais íntimo do ser. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você veja o cuidado que eu tenho quando você vai ser recebido aqui na igreja. Eu checo se você conhece a Cristo, se você se entregou a Cristo. Eu só te recebo como membro da igreja se eu tiver convicção de que você entregou a sua vida a Cristo. Vocês que foram recebidos domingo passado, foi assim ou não foi? Eu chequei a fé de vocês. E vocês disseram que eram de Cristo, que tinham entregue a sua vida a Cristo. Para mim basta. O que você faz a partir dali é responsabilidade sua. Eu, como seu pastor, eu preciso fazer isso. E eu faço com muito amor, checando naquilo que você acredita. Mas quando você entregou sua vida a Cristo, aconteceu algo sobrenatural, porque Jesus Cristo diz ao Pai: eu e o Pai viremos para Ele e faremos morada, e essa morada é o Espírito Santo que vem para os nossos corações. Eu não consigo entender como isso acontece, mas eu imagino como aconteceu com Maria. Uma semente foi colocada no ventre daquela mulher. Assim o Espírito Santo no seu e no meu coração. E Ele tem que promover mudança em mim. Ezequiel 36, 26 diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. No versículo 8, ele fala sobre o vento. Acho bonito que ele fala. Ele diz assim: olha que lindo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. A salvação é de Deus em nossas vidas. É um processo em nossas vidas. Jesus está dizendo que o Espírito é quem opera o novo nascimento, invisível, soberano e eficaz na sua vida e na minha vida. Você concorda que não tem como explicar o Espírito Santo? Ou o vento? Assim como o Espírito Santo? Você sente o vento, não sente? Você não pega o vento. Assim, essa comparação que é feita do vento com o Espírito Santo. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo, porque eu sinto Ele. Ele fala comigo. Porque a Bíblia diz que Ele se pronuncia dentro de nós. E se você estiver ligado em Deus, estiver percebendo aquilo que Deus está fazendo, você está vendo, está escutando a voz do Espírito Santo dentro de você. Eu não sei você, mas eu escuto claramente o Espírito Santo falando comigo. Ele me convence, muitas vezes do erro, do engano, e às vezes até do pecado. Basta crer que o vento existe, que está presente, que nos toca. Podemos sentir a sua brisa, podemos sentir a sua manifestação. O novo nascimento, assim como o vento, é um mistério, queridos. Percebemos o vento quando ele toca e agita as folhas de uma árvore. Assim, nós percebemos uma pessoa que experimentou o novo nascimento, quando ela reage de modo santo, manso e humilde, como Jesus o faz. Sproul diz o seguinte: a regeneração, quer dizer, a nova geração, a nova criação, não é algo que o homem faz, é uma ação unilateral de Deus sobre o homem. A última pergunta: em quem Nicodemos se transformou? Um comentarista bíblico chamado Carson diz que o encontro com Jesus marca o início de um processo progressivo. Aquele que veio de noite vai sendo atraído dia após dia pela luz de Cristo. E é maravilhoso que Jesus se manifesta no versículo 16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se manifesta àquele homem que ouvia. Jesus lhe ensina que é o amor supremo.
qual é o amor supremo de Deus por ele, e leva Nicodemos a entender que ele precisava sair da religiosidade e iniciar um relacionamento com ele, Jesus Cristo. Nicodemos não precisava tentar subir até Deus, mas precisava crer que Deus desceu até ele. Jesus desceu até nós. É a manifestação de Deus, de amor pleno por nós. Agora veja quem é Nicodemos, o que acontece na vida dele. Vá para o capítulo 7. Eu quero mostrar o que acontece com este homem. Este homem que visita Jesus à noite, por talvez receio, por medo. Agora em 7, 50 e 52, se você quiser abrir João 7, 50 e 52, ele diz assim: estou escutando o farfalhar das Bíblias, estou aguardando. Todos abriram? Posso ler? Diz assim: Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Isso acontece em meio aos fariseus que estavam julgando Jesus. E ali ele se manifesta no seu meio. Escuta, como que nós vamos julgar um homem sem ouvi-lo? Isso não pode. Ele sai da casca, ele começa a mostrar que ele tem uma ligação com Jesus. Mas essa ligação se completa, eu quero dizer que você passa por um processo talvez parecido, em que você tem um encontro com Jesus, mas você vai entendendo essa caminhada com Cristo, e você vai crescendo, você vai amadurecendo, e você vai dando preferência às coisas espirituais. Eu termino essa citação em João 19. Siga em frente na sua Bíblia. João 19. Diz assim, no versículo 39. Acompanhem comigo. O título da minha Bíblia é o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E aí entra o nosso amigo. No versículo 40 diz, no versículo 39, e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite. Veja que o texto fala que de novo que ele foi à noite. É significativo isso. Também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Esse homem devia ser muito rico, queridos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Quando todos deixaram Jesus, quando todos abandonaram Jesus, algumas mulheres e João que estavam ali na cruz, Nicodemos se manifesta plenamente. Correndo o risco de ser morto, de ser preso, de ser martirizado, ele pega o corpo de Jesus com José de Arimateia e embalsama, prepara aquele corpo para ser levado ao túmulo. Nicodemos passou da curiosidade secreta para a entrega total, corajosa e pública da sua fé. Eu termino perguntando a você: você é de Cristo? Você nasceu de novo? Não responda para mim, responda para Deus. Se você me disser, ou disser a Deus que você nasceu de novo, precisa haver provas disso. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu não vou dizer que você é ou não é nascido. Já estou dizendo para você que tem que ter fruto. Fruto de mansidão, de amor, de paz, de longanimidade, domínio próprio. Todo o fruto do Espírito Santo tem que fazer parte da vida daquele que nasceu de novo. Nicodemos experimentou um relacionamento profundo com Jesus. Passou da religião
para a fé viva, a fé que dá vida. Feche os teus olhos, por favor. Pai, meu Deus querido, a tua palavra é tão linda, tão especial, tão esclarecedora, tão clara. Obrigado pelo que nós ouvimos nessa manhã da tua palavra a respeito de Nicodemos, um cumpridor pleno das leis, das regras, dos preceitos, mas que havia um vazio em seu coração, porque não havia um relacionamento com Jesus Cristo. Deus, se é este o nosso caso, traz a cada um de nós a consciência de que eu preciso me relacionar com Jesus. Não basta eu ter atividades, eu fazer coisas, eu preciso me relacionar com Jesus, conhecê-lo profundamente e viver essa vida santa. Obrigado porque Jesus nos ensina de que forma que esse processo acontece, e creio que todos nós, nessa manhã, aprendemos. Precisamos nascer de novo e viver as coisas espirituais que Deus tem para nós. Que o Senhor nos abençoe como igreja e nos abençoe como teu povo. É o que eu te peço, agradecido, no nome santo, no nome doce e maravilhoso de Jesus. Amém. Receba a bênção. Grande e maravilhoso amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas, eu te encontro na porta.